Olá, eu sou Ana Carolina, psicóloga, e hoje eu trago mais um vídeo recheado de informações para vocês. Você sabia que emoções como ansiedade ou até mesmo a vergonha podem influenciar diretamente a sua vida sexual? O que antes era considerado um simples bloqueio emocional pode ser mais complexo do que parece. Vamos entender juntos como lidar com essas emoções. Quando falamos de ansiedade e sexo, muitas pessoas pensam automaticamente que ela é uma grande vilã, algo que bloqueia o prazer e impede a conexão. Isso faz sentido, afinal, a ansiedade tende a ser aquela sensação que aperta o peito, que acelera os pensamentos, acelera o coração e nos deixa desconfortáveis. Mas a realidade pode ser um pouco mais complexa que isso. Será que a ansiedade é uma inimiga do sexo? Por muito tempo, acreditava-se que a ansiedade era uma das maiores responsáveis pela dificuldade em se ter uma resposta sexual satisfatória. Isso fazia com que a pessoa perdesse o foco nos estímulos eróticos ali do momento e, consequentemente, tivesse dificuldades em se excitar ou manter o prazer. Um bom exemplo para entender isso seria pensar em um estudante que está prestes a fazer uma prova muito importante. Ele sabe que precisa se concentrar nas questões, mas a ansiedade faz com que sua cabeça fique presa em pensamentos como: e se eu falhar? Ou o que vão pensar de mim se eu não for bem? No sexo, a dinâmica é parecida. A ansiedade pode desviar a atenção dos estímulos agradáveis e levar a pessoa a pensar: será que estou fazendo certo? Ou se eu não conseguir dar prazer para outra pessoa? Estudos mais recentes mostram que a ansiedade não é sempre o vilão dessa história, ou a vilã. Surpreendentemente, em algumas situações, ela pode até ajudar a aumentar a excitação. Casais que se encontram em situações de risco ou aventura podem sentir que a ansiedade, em vez de atrapalhar, acaba tornando o momento mais excitante. Pense em como a adrenalina pode ser empolgante. É como uma montanha-russa emocional. O coração bate mais rápido e a excitação não se perde. Na verdade, pode até aumentar. O mesmo pode acontecer em situações sexuais, onde a ansiedade, ao invés de causar bloqueios, adiciona um toque de emoção e expectativa. É importante lembrar que a ansiedade não é a única emoção a interferir na vida sexual. Emoções como tristeza, tédio, vergonha, culpa também podem exercer um impacto negativo. Imagine alguém que está passando por uma tristeza, um momento de tristeza profunda. É como tentar ligar uma máquina com pouca energia. Por mais que você queira, o corpo e o cérebro não respondem da maneira que você espera. Essas emoções podem surgir de diversas fontes. No caso da vergonha e do constrangimento, muitas vezes elas estão associadas a pensamentos de inadequação, ou seja, a pessoa se sente inferior e com isso perde a confiança em si mesma. A culpa pode aparecer em casos onde o indivíduo tem crenças rígidas sobre o sexo, como achar que ele é pecado ou que terá consequências negativas. Então, como lidar com essas emoções sem deixá-las dominarem a vida sexual? O primeiro passo é reconhecer que elas existem e são normais. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de se livrar da ansiedade ou da tristeza, mas sim de aprender a identificá-las e gerenciá-las de uma forma que não interfira na intimidade. Então, aqui entra a terapia, que ajuda o paciente a entender como suas emoções funcionam e como os pensamentos relacionados a elas podem ser modificados. Se a pessoa acredita que a ansiedade vai necessariamente acabar com sua experiência sexual,
ela já entra na situação com uma expectativa negativa, o que tende aí a se realizar. A terapia ajuda a quebrar esse ciclo, mostrando que a ansiedade pode ser gerenciada e aceita como um movimento natural. Quando pensamos em dificuldades sexuais, é comum associarmos o problema a questões físicas ou simplesmente à ansiedade. Mas, na verdade, gente, há um conjunto de emoções que pode interferir na vida sexual de maneira profunda e muitas vezes silenciosa. 3 dessas emoções são a vergonha, a culpa e a tristeza, que podem transformar a experiência sexual em algo muito mais complicado do que deveria ser. A vergonha é uma das emoções mais paralisantes quando se trata da intimidade. Ela costuma surgir de pensamentos de inadequação, como eu não sou bom o suficiente ou o meu corpo não é atraente. Esse tipo de sentimento cria uma barreira, uma espécie de armadura emocional que impede a pessoa de se conectar totalmente com o parceiro. Pense na vergonha da seguinte maneira. É como estar em uma festa onde todo mundo está dançando, mas você está com medo de se levantar e se juntar porque acha que não sabe dançar. Enquanto todos se divertem, você fica ali preso em seus próprios pensamentos, temendo o julgamento dos outros. No sexo, essa sensação pode ser ainda mais intensa, pois envolve vulnerabilidade e exposição física e emocional. Um outro exemplo que é comum é a vergonha relacionada à aparência do corpo. Muitas pessoas, especialmente em um mundo cheio de padrões estéticos rígidos, sentem-se constrangidas com a ideia de mostrar os seus corpos, ou se preocupam em não atingir o que acreditam ser o desempenho ideal. Isso acaba levando a um distanciamento emocional e, por fim, a uma desconexão física, criando um ciclo onde a vergonha alimenta a falta de prazer e a satisfação. A culpa é outra emoção que pode ter um impacto devastador na vida sexual. Ela pode surgir de várias formas, mas geralmente está relacionada a crenças pessoais ou culturais sobre o que é certo ou errado em relação ao sexo. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que determinadas práticas sexuais são moralmente erradas, o que gera um conflito interno sempre que elas tentam vivenciar a sexualidade de maneira mais livre. É como se, após cada momento de prazer, viesse um peso emocional, como se o indivíduo tivesse feito algo que não deveria. É como algumas pessoas de dieta se sentem quando estão saboreando um pedaço de bolo delicioso, mas cada mordida traz um pensamento de culpa por quebrar a dieta. O prazer, nesse caso, é sabotado pela crença de que você está cometendo um erro. Na vida sexual, essa culpa pode ser ainda mais profunda, levando a sentimentos de inadequação ou até evitamento da intimidade. A tristeza é outra emoção frequentemente negligenciada quando falamos sobre dificuldades sexuais. Pessoas que estão passando por momentos de depressão ou que enfrentam perdas importantes na vida podem ver seu desejo sexual diminuir drasticamente. Isso acontece porque o sexo, como uma atividade prazerosa, depende muito do estado emocional da pessoa. Imagine uma lâmpada que precisa de energia para acender. Quando alguém está triste ou deprimido, é como se a energia estivesse muito baixa ou até inexistente. Por mais que a pessoa queira se conectar sexualmente, a falta de disposição psicológica e emocional impede que ela consiga aproveitar plenamente o momento. Além disso, a tristeza pode estar diretamente ligada a problemas na própria relação. Se há insatisfação, brigas constantes
ou falta de comunicação no relacionamento, é natural que o desejo sexual seja afetado. O sexo é uma forma de conexão emocional, e se as emoções predominantes são de tristeza e insatisfação, o corpo também responde de forma negativa. Reconhecer essas emoções é o primeiro passo para conseguir lidar com elas. Muitas vezes as pessoas tentam ignorar ou reprimir sentimentos como vergonha, culpa, a tristeza, acreditando que elas irão simplesmente desaparecer. Porém, a verdade é que ao não reconhecer e enfrentar essas emoções, elas podem intensificar e se manifestar cada vez mais durante os momentos de intimidade. Então, aqui entra a importância da terapia, que ajuda o paciente a identificar os pensamentos por trás dessas emoções e a trabalhar neles de forma prática. A pessoa pode, por exemplo, começar a questionar suas próprias crenças sobre sexo, entendendo que muitos dos conceitos que geram culpa e vergonha são baseados em ideias ultrapassadas ou interpretações rígidas de normas sociais e culturais. Em relação à tristeza, a terapia pode ajudar a pessoa a entender melhor seu estado emocional e trabalhar em formas de melhorar o bem-estar geral. Quando a vida emocional está mais equilibrada, o desejo sexual também tende a voltar de forma natural. Se você se identificou com algumas dessas questões, não se preocupe. Todos nós lidamos com essas emoções em algum momento. O que precisamos fazer é entender o que estamos sentindo e buscar formas de superar esses obstáculos. Que tal começar a prestar mais atenção em suas emoções e em como elas influenciam sua vida sexual? Deixe aí nos comentários o que você achou deste vídeo e compartilhe suas experiências. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. Compartilhe o vídeo e deixe o seu like para que chegue mais informações para mais pessoas. Obrigada por assistir e até a próxima!